Hello, everyone, and welcome to the launch webinar. A todos e sejam bem-vindos ao webinário sobre WASH para agentes humanitários. Já temos mais de 100 pessoas aqui. Antes de começarmos, nós gostaríamos que todos saibam que estamos oferecendo interpretação para esse evento em árabe, francês, português e espanhol. Se vocês quiserem acompanhar o evento em um desses idiomas, você clica nesse pequeno globo no canto inferior da sua tela, onde diz interpretação, e aí selecionar o seu idioma. E aí você pode escolher por silenciar o seu áudio, o áudio original, ou então mantê-lo no fundo, num volume menor. Se houver algum problema técnico durante o webinário, com a interpretação, qualquer coisa, por favor, use aqui a função de chat para falar com a Suzanne, da WASH, e aí nós vamos procurar atender a você da melhor forma possível. Durante esse webinário, vamos usar a função do Q&A, então coloque as suas dúvidas, as suas perguntas aqui nesse campo do Q&A. Não coloque a sua resposta no chat. Todas as perguntas serão respondidas na sessão de perguntas e respostas, o Q&A amanhã, ao final do seminário. Se não tivermos tempo para responder tudo, vamos enviar um e-mail com todas as respostas e também vamos colocar no nosso website. Então, antes de começar, então vamos lá. Se você for usar a interpretação, selecione agora. Eu estou vendo uma pergunta aqui. Todo mundo está silenciado, é um webinário, então nós realmente estimulamos vocês a usar o campo de Q&A. Eu sou a Nicole, diretora da ProWash, que é uma entidade de fortalecimento de capacidades para gerenciamento de recursos hídricos, saneamento, organizado pela ProWash, pela Oxfam, pela German Wash Network. Talvez você já tenha participado do seminário no ano passado, inclusive um webinário sobre o nível de eficiência em relação às nossas atividades de transferência de recursos e também um outro webinário sobre programação mercadológica na área do WASH. Esses webinários estão disponíveis no nosso site. Também temos um documento de resumo com vários recursos e vários idiomas, caso vocês tenham interesse. No webinário de hoje, nós temos uma série de itens aqui. Vamos começar com as considerações iniciais aqui do pessoal da Global WASH Cluster. E aí, depois teremos uma visão geral da orientação, discussão, com perguntas e respostas, depois o fechamento. Eu gostaria de apresentar os oradores de hoje. Temos Mônica Ramos, da Global WASH Cluster, que é a coordenadora desse cluster. Temos John Allen, que é especialista e engenheiro em saúde pública na equipe humanitária da Oxfam. Além disso, nós temos Julie, que é vice-coordenadora do Global WASH Cluster, Dana da WASHCAP, e Johanna, que também é responsável pela grupo técnico de programação mercadológica. Eles vão fazer a moderação desse seminário e também vão ajudar a responder perguntas ao longo do seminário. Então, fiquem à vontade ao longo do seminário para colocar as suas dúvidas ali na caixa de Q&A. Então, passo a palavra agora para a Mônica, para as suas considerações iniciais. Obrigado, Nicole, obrigado a todos, é um prazer estar aqui. Então, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver. Eu sou Mônica Ramos, coordenadora do Global WASH Cluster. Então, eu dou as calorosas boas-vindas a vocês. Obrigado por participarem dessa segunda parte da série de seminários. Hoje vamos falar sobre a nova orientação técnica para a programação mercadológica para os agentes humanitários. Então, muito obrigado a todos que estiveram envolvidos na revisão técnica da orientação. Eu sei que foi um trabalho muito prolongado, muito tempo, de muitos meses de preparação, então é ótimo estar aqui para o lançamento disso hoje. Como dissemos, é uma orientação prática
para balizar o mercado e as respostas na área de água, saneamento e higiene, que estamos chamando de WASH, trabalhando aí em programas humanitários. Então, esperamos que vocês achem as informações aqui úteis, tenham melhor noção de posicionar a programação mercadológica aqui nas suas análises de respostas, na criação dos seus programas, na implementação, no monitoramento e, claro, na prontidão para atividades posteriores. Esperamos que vocês considerem útil e prático, assim como nós, com excelentes modelos, com informações concretas para os profissionais aplicarem no seu trabalho. Então, durante muitas décadas, estamos tentando melhorar e como é que ele funciona com a integração da programação mercadológica. Então, estamos fazendo bastante trabalho nessa área também. Recentemente, lançamos também outros recursos estão no site. Também temos o grupo de trabalho técnico que determina a rede WASH, com muitos de nossos parceiros. Então, estamos realmente a assegurar que o setor de água, saneamento e higiene na área humanitária tem aí as competências, as ferramentas para a programação mercadológica. Nós achamos que há várias vantagens, é por isso que nós investimos nesse tópico nos últimos anos. Nós com certeza achamos que pode melhorar as respostas, a eficácia e eficiência das respostas na área de saneamento e higiene, também os sistemas, e ver como é que podemos prestar serviços de água, saneamento e higiene com mais eficiência depois da crise. Então, aqui temos Save the Children, Help, Oxfam e várias outras entidades aqui para o lançamento oficial da nova orientação, e esperamos que vocês vão poder utilizar e usar além dos profissionais, os especialistas. Claro, queremos outros especialistas aí também para utilizarem esse material nesta importante área. Também ver como é que os coordenadores e o pessoal ali em campo pode usar isso, e não só nos sistemas de coordenação, com os nossos colegas da área de programação e também os decisores, autoridades legisladoras e também rapidamente, para terminar, obrigado pela presença de vocês, e eu verdadeiramente espero que vocês achem as informações aqui provocativas e úteis e que possamos trabalhar conjuntamente algo aqui. E agora eu tenho o prazer de passar a palavra para John Allen, da Oxfam. Obrigado, Mônica, e obrigado a todos que estão aqui hoje. Um produto de todo o conhecimento das programações de avaliação mercadológica, e muitos contribuíram para essa orientação. Então, muito obrigado. Então, o que nós vamos fazer agora? Essa aqui é uma visão geral da orientação para a programação mercadológica. Temos aí mais ou menos uns 40 minutos, não é um treinamento completo, mas o que nós temos agora é dar a vocês uma ideia. Essa é uma prévia do que há na orientação, com o objetivo de dar a vocês uma compreensão dos elementos que estão presentes ali, como é que são usados. Então, é um panorama aí, eu vou fazer um tour guiado para vocês, então me acompanhe. O que vocês veem na tela aqui vocês veem as diferentes etapas da programação humanitária, começando com a avaliação, e aqui é como a orientação é organizada. Cada um desses aqui é um capítulo. Há um capítulo adicional aqui, que é a introdução para a programação mercadológica, especificamente para a área de saneamento e higiene. Então, nós temos um capítulo sobre avaliação, seguido da análise de resposta, e também design, implementação e monitoramento e prontidão, é claro, né? E tudo é um ciclo, né? Com retroalimentação. E temos, ao final, um capítulo sobre coordenação que perpassa todas estas etapas.
o que eu vou fazer rapidamente é dar aqui uma visão panorâmica de vocês. Cada capítulo é dividido em sessões, então eu vou dar para vocês aqui um gostinho do que é cada um deles. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só para lembrar vocês, está aqui a funcionalidade Q&A aqui embaixo, para vocês colocarem as dúvidas de vocês, caso tenham. Então, a avaliação, aqui nós dividimos aqui em 3 sessões, cada capítulo, começando aqui com a avaliação, essa é a página de entrada. Quando você entra nesse capítulo, tem aqui essas etapas básicas aqui, preparação, seguido por avaliação e análise, e aqui algumas mensagens importantes e também recursos importantes. Na maior medida possível, tentamos oferecer a maior quantidade possível de informação. Claro, são recursos incríveis que estão disponíveis, então procuramos orientar os leitores para fazer uso desses recursos, como esse aqui no canto inferior da tela. Também apontamos para recursos externos, aí de um tópico em particular. O que é que nós temos nesse capítulo? Nós temos a preparação das avaliações e análise. A sessão de preparação inclui a seleção do mercado crítico a ser avaliado para a preparação de uma análise, avaliação de mercado, definição das perguntas de pesquisa e os objetivos que o programa irá adotar, aí também selecionar as ferramentas que serão utilizadas. E antes de entrarmos na próxima sessão, eu vou dar aqui uma prévia de como é que é o aspecto disso daqui. Então, aqui é como é que fica, temos informações, o mercado selecionado, a seção, e no canto inferior da tela, vocês veem aí a identificação das perguntas de pesquisa. E no canto inferior direito, que aparece toda a orientação, muitos têm aqui links, alguns são links externos, mas muitos são links para anexos. Então, você tem toda uma riqueza de informações aí nos anexos aos documentos. Então, você pode clicar nesse botão. Então, aqui nós temos a orientação aqui. Nós clicamos aqui embaixo. Então, se você tiver interesse nesse tema em particular, aí aqui você pode ver exemplos práticos aqui de avaliações reais aí de seminários que realizamos na Somália. Então, você pode pegar essas perguntas aí para formular novas perguntas para qualquer avaliação de outro mercado. E nesse anexo, você tem um botão aqui e que leva você de volta naquele ponto onde você deixou no documento. Então, é assim que funciona a navegação. Você pode ir do capítulo principal para os anexos e aí você pode voltar para aquele capítulo principal aí. E só para citar, aqui nós temos o índice, o sumário, né, na verdade, aqui são 19 anexos que temos. Claro, não vou listar todos, é só para destacar para vocês. Então, mostrar para vocês aqui o corpo principal do texto. Então, vocês vão encontrar exemplos, diferentes ferramentas e também mais informações sobre determinados temas, como, por exemplo, aí o cálculo de uma cesta mínima de despesas. E, como eu citei, as outras 2 sessões do capítulo sobre avaliação tem a ver com a realização da avaliação em si. Então, você tem aí orientação em termos da identificação dos atores do mercado, também o ambiente do mercado, também os serviços de apoio do mercado, infraestrutura, etc. A orientação prática para a realização de entrevista, que tipos de temas e perguntas podem ser feitas e abordados, e também coleta de dados quantitativos e qualitativos. Infelizmente, não é possível oferecer uma lista de todas as perguntas aqui, porque há tantos sistemas de mercado aqui no campo amplo de água, saneamento e higiene. Então, com colegas aí, nós temos exemplos de colegas da Nigéria aí,
E aí, agora, passando para a última sessão desse capítulo, para a realização da análise desses dados qualitativos e quantitativos, né, que eles são derivados de uma avaliação de mercado, e também uma última ferramenta que nós usamos aqui, mais uma vez, exemplos disso. Então, está tudo aí. Você pode navegar entre as sessões, à medida que você estiver se preparando para fazer uma avaliação do mercado. E, mais uma vez, há informações adicionais, outros tipos de avaliações que são feitas, como, por exemplo, análise de necessidades básicas, as avaliações técnicas de água, saneamento e higiene, que todos nós fazemos, e como é que isso se integra a uma programação mercadológica. Então, agora vamos essa foi o capítulo 2, agora vamos ver o capítulo 3. Então, o capítulo 3 é a resposta, análise de resposta. Então, mais uma vez, o mesmo formato. Nós temos aqui essas 3 etapas, que nesse caso, aqui análise da viabilidade, adequação da programação mercadológica, escolha do tipo de intervenção, realização de uma análise de risco. Então, você tem aqui o espectro da programação humanitária com assistência direta. Aqui, aí, você vai avançando para esses 3 diferentes tipos de programação. Talvez vocês já tenham trabalhado com isso, usando aqui a CVA. Então, aqui nós temos informações sobre como avaliar se o CVA é apropriado, e as modalidades de recursos que são transferidos, e assim como informações sobre transferências monetárias multifinalidades, em relação aos resultados de água, saneamento e higiene também análise de oferta e demanda de acordo com os recursos. Então, há considerações aí para o ambiente de mercado. E, por último, nós temos aqui uma introdução para o fortalecimento dos sistemas de mercado. Vamos falar mais a respeito disso na outra sessão. A última sessão aí desse capítulo é a realização da análise de risco. Então, inclusive, aí a programação de CVA, e também riscos relacionados a gênero e proteção, e considerações para a realização da programação mercadológica, análise de conflitos. Então, antes de passarmos para o próximo capítulo, nós temos aqui uma enquete rapidinha, que eu vou lançar aqui. Então, temos 2 perguntas aqui na tela, então, por favor, respondam e teste o seu conhecimento aqui a respeito da orientação. Então, vou dar um minutinho para vocês. A primeira pergunta é: que tipo de informação pode ser encontrada nos anexos? Exemplos de programas mercadológicos do WASH, mais informações explicando temas específicos, exemplos de perguntas para a elaboração de ferramentas, todas as anteriores. São 3 etapas da avaliação de mercado na orientação: preparar, analisar, explorar, identificar, analisar, definir, analisar. Então, vamos repetir. Podem ser encontradas nos anexos. Então, quais são, a segunda pergunta é: quais são as 3 etapas da avaliação de mercado na orientação? Então, muito bem, vamos ver aqui quais são os resultados. Muito bem. Então, tipo de informação aqui, exemplos de programas mercadológicos em água e saneamento e higiene. Sim, exemplos de perguntas para a elaboração de ferramentas. Temos ali exemplos da Nigéria. Então, todas as anteriores são corretas. A segunda pergunta: quais são as 3 etapas da avaliação de mercado? Claro, há outras coisas que fazemos também aí, né, no tratamento das perguntas e assim por diante, mas bom trabalho, sim, muito bem.
Design and implementation. Bom, design e implementação. Aqui, mais uma vez, nós dividimos isso daqui nesses três tipos diferentes de programação de mercado, e aqui o foco está na programação de CVA e também no apoio aos mercados e no fortalecimento dos mercados. Tem muitas informações aqui, mas também nessas outras duas formas de programação mercadológica que são também introduzidas, também há orientação para a condução desses trabalhos. É muito interessante para vocês como profissionais da área de saneamento e higiene, e também há outras formas de programação mercadológica que eu vou introduzir rapidamente aqui. Então, aqui, o que você encontra aqui em termos de CVA é o trabalho com os usuários, começando com esse processo de segmentação e abordagem com verificação, e também há informações sobre proteção de dados, que é uma parte importante da programação de CVA, e também a determinação das transferências, a frequência do programa, os objetivos do programa WASH, as necessidades da população pertinente. Há também informações sobre transferências monetárias multifinalidades, e também a definição de uma cesta mínima de despesas, e também considerações sobre a frequência. Então, tudo isso vem além da comunicação e responsabilização, quais informações devem ser comunicadas às pessoas, como é que isso pode ser dinamizado, a calibragem do sistema, trabalhando com provedores de financiamento, com fornecedores, seleção, contratação, capacitação para nós aqui do setor de saneamento e higiene. No apoio a mercados, nós temos muitos exemplos aqui que vêm de um estudo de compilação de evidências realizado no ano passado. Então, nós temos orientação sobre como identificar atores do mercado, o tipo de apoio que pode ser prestado, garantias para permitir o acesso a financiamento e outro tipo de trabalho que vocês fazem para apoio técnico, prestação de contas. Também trabalhamos aí não só na área da oferta, mas também trabalhamos no outro lado desse espectro também. Então, há muitas informações nesse capítulo aí a respeito do trabalho com o mercado e nos serviços de apoio também. O fortalecimento dos sistemas de mercado aí. Então, quando, em que tipo de circunstâncias, basicamente, nós temos aí vários exemplos aqui. Então, não há uma única forma aí, exemplo aí de fortalecimento do mercado para o desenvolvimento de legislação e de serviços, e também a elaboração de planos de negócios. Então, aqui a forma de realização de pesquisa, de análise financeira, e também questões de criação, como prototipagem. Então, tudo isso está aqui no capítulo. O capítulo 5 eu vou introduzir aqui, trata de monitoramento. Então, as etapas são aqui: monitoramento do programa, monitoramento do mercado e monitoramento de riscos. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que está primeiro no monitoramento de programas. Primeiro, nós temos aqui uma estrutura que está incluída aqui. Então, isso aqui se baseia em 5 resultados do mercado que podem contribuir para os objetivos gerais, como redução de morbidade, mortalidade, doenças, mas aí para isso precisamos fazer a programação do mercado. Então, procuramos identificar esses resultados de saneamento e higiene, e também resultados de mercado, e também a conscientização das pessoas em relação a isso aqui. Então, esses são os resultados de mercado que nós procuramos alcançar. Então, aqui o que nós temos monitoramento dos resultados para mensurar esses resultados, começando aí como água, saneamento, higiene, etc.
e também outros resultados de mercado. Então, são 3 tipos de resultados aí. Se vocês clicarem aqui, vocês vão entrar na seção do monitoramento de resultados. Então, a gente tem foco nesses 3 primeiros elementos: acesso, disponibilidade e qualidade. Temos indicadores para cada um desses aqui. Vocês podem ver aqui no canto inferior, aqui, então, o indicador de acesso ao mercado, e no canto inferior direito, você pode clicar aqui e você vê aqui alguns indicadores de produtos. Então, por exemplo, na programação que você está procurando melhorar o acesso das pessoas aos recursos do mercado, você pode clicar ali e aí vai levar você aos anexos. E aqui nós temos uma série de indicadores aqui para o resultado de acesso, de acordo com informações da população-alvo, acesso relatado, também cada uma dessas categorias aqui tem uma série de indicadores e perguntas que podem ser usadas ao se realizar o monitoramento desse parâmetro aqui. Então, quando você clica aqui, você retorna ao capítulo de acesso e resultados, e o mesmo se aplica aos outros. Antes de avançarmos, na verdade, há outras partes deste capítulo aqui. Perdão. Nós temos esse monitoramento de processo também, o uso de dados em programas para rastrear e adaptar a programação mercadológica. Isso também está ali como parte da programação, e também de outro monitoramento do mercado, como, por exemplo, pegar alguns exemplos aqui no monitoramento conjunto dos mercados. Então, como é que isso pode ser feito? Esse tipo de coisa. Nós temos o monitoramento de risco e o monitoramento de processos usando diferentes fontes de informações. E, por último, dicas aí para isso aqui. E considerando aí os riscos de proteção de gênero. Então, avançando, nós temos aqui a nossa próxima. O último capítulo é sobre prontidão programática, prontidão institucional. Aqui nós temos informações sobre capacidade de pessoal, sistemas e procedimentos, por exemplo, ter aí acordos quadro para dar início à programação mercadológica, procedimentos operacionais padrão, aí, assim como a prontidão programática. Então, fazer uma avaliação de preços, uma análise de monitoramento. Então, você tem links para a ferramenta PCMA. Então, aí você tem orientação aí para recursos aí e outros. Então, está tudo aí. Inclusive aí para o fortalecimento dos atores do mercado. E aí isso remete de volta ao capítulo 5, o fortalecimento, design e implementação. Então, em seguida, nós temos o nosso último capítulo aqui sobre coordenação. Isso aqui reúne todos esses elementos aí, todas essas diferentes etapas do ciclo de programa. Nós temos coordenação com as partes interessadas, e isso inclui aí o cluster o setor de água, saneamento e higiene. Aqui inclui a criação de um grupo de trabalho. Temos um exemplo aí da interação do grupo de trabalho técnico. Então, as preferências estão incluídas no anexo, e aí os clusters, e aí esses programas de transferências monetárias multifinalidades. Então, com o governo, as concessionárias de serviços de utilidade pública, assim como os atores do setor privado em si. E há também cash working groups.
And then lastly, last section of this chapter is on coordination across all stages of the program management cycle, so including defining standards. And here we link to the WASH clusters accountability. E por último aí, nós temos a garantia de qualidade, considerações aí para todas as fases aí do ciclo de programa. Mais uma vez, para a programação específica do mercado e também aí para os programas de transferências monetárias multifinalidades. Então, vocês podem ver que isso está no capítulo. Então, essa daí conclui aí essa visão geral aí da orientação e para ressaltar mais uma vez, temos informações nos anexos, há informações práticas, então, por exemplo, orientação específica para a criação de vouchers de transferências monetárias, por exemplo, em situações de emergência, então orientações, por exemplo, programas de latrinas, todos esses indicadores, todos os exemplos sobre o uso das transferências monetárias multifinalidades aí para essa área de água, saneamento e higiene. Então, eu sugiro que vocês dediquem um tempo aí a navegar, clicar nos anexos, tudo, e também explorar os recursos externos. Então, tudo isso está lá, está disponível. Então, tendo dito isso agora, eu vou passar agora para as perguntas. E para destacar aqui, eu gostaria de reintroduzir aqui. Nós temos Johannes, da rede WASH alemã e do grupo de trabalho técnico. Nós temos Dana e nós temos Julie, que é a vice-coordenadora. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Liguem o microfone. Vamos tentar tratar o maior número de perguntas possíveis. Então, Johannes, uma pergunta para vocês. Como é que a orientação pode contribuir para os esforços de capacitação na programação e nos setores? Então, se você puder falar algumas palavras aí a esse respeito. Muito obrigado, John, pelo excelente trabalho e pelo excelente resultado que fala por si só. Sim, desde 2018, trabalhando com o grupo. Então, nós temos também, implementamos a capacitação dos instrutores, dos multiplicadores, para a ampliação da nossa captação. Em terceiro lugar, esse pacote de treinamento está passando por uma revisão, liderada pela Save the Children, e claro que isso será feito com base em novos materiais, a nova orientação disponível, assim como a nova orientação, que é com a revisão que também foi realizada no ano passado, também está disponível no nosso site. Nós priorizamos ter mais foco nos treinamentos online no futuro. Então, isso inclui cursos de educação à distância, num período maior, além daqueles cursos que duram só uma semana. Na rede alemã estamos implementando isso e também é claro que nós vamos nos concentrar na divulgação dessa orientação e também oferecer assistência operacional aqui pela nossa rede. Ok? Excelente, muito obrigado, Johannes. Então, uma pergunta para a Dana: como é que os profissionais da área de água e saneamento podem usar isso, como, por exemplo, a equipe de transferências monetárias e de apoio técnico? Thank you, John. Obrigado, John. Você está perguntando sobre os parceiros de água, saneamento e higiene. Eu vou deixar o Julian responder isso. Obrigado, Dona.
Eu acho que essa orientação é muito interessante para plataformas de coordenação, e é claro, mas também para os coordenadores de água, saneamento e higiene, todos os gerentes, e claro. Então, como o John apresentou, a orientação segue todas as etapas do calendário aí. Você tem avaliação que é útil durante o processo, do qual vimos uma visão geral. Outro processo pode ser muito importante durante a elaboração, a etapa da implementação, o SOF, as estruturas operacionais, padrão é muito importante aqui, até mesmo em relação ao monitoramento e à prontidão. Então, os coordenadores vão achar que são muito úteis em cada etapa do seu trabalho. E, além disso, claro, um capítulo sobre a coordenação. A coordenação inclui aí o contato com as autoridades de outros setores. É muito importante que esses recursos monetários não sejam uma modalidade específica de WASH para todas as áreas, como, por exemplo, meios de subsistência, abrigo, educação, e também precisamos ter uma coordenação, um responsável muito forte de coordenação com fornecedores, instituições financeiras, provedores de serviços. Eu acho que os coordenadores têm um papel preponderante aí para o fortalecimento dos mercados, por exemplo, em uma emergência no país, é claro. Então, eles vão encontrar todos os recursos que eles precisam na orientação. Não é só para os profissionais de saneamento e higiene, mas também nós queríamos ter certeza que isso aqui fosse realmente muito útil para eles. Se vocês tiverem mais alguma pergunta em relação à coordenação e tudo, vamos dar todo o apoio a vocês, tá? Obrigado. Excelente, obrigada, Júlia. Sim, a orientação é muito útil para os profissionais de saneamento e higiene, os parceiros também. Então, em relação a como os profissionais dessa área podem usar essa orientação e trabalhar com outros colegas, nós trabalhamos com outros colegas, especialistas de mercado, muitos deles são muito competentes e são muito versados nessas ferramentas, e na orientação, aqui nós temos algumas informações, também os colegas da área de saneamento e higiene que estão liderando esse processo, outra parte do processo aí, como especialistas aí. Então, estamos procurando ver onde é que podemos realmente dar um passo adiante no aprimoramento de tudo isso. E há também aí o espectro de coordenação, o grupo de trabalho sobre transferências monetárias, intervenções aí de transferências monetárias, multifinalidades. Muito bem. Eu acho que havia uma pergunta que nós meio que descrevemos aí. Nós temos o espectro da programação mercadológica, usando os mercados, o apoio aos mercados e o fortalecimento dos mercados. Então, a pergunta: há uma diferença entre apoio aos mercados e fortalecimento dos mercados? Essa é uma excelente pergunta, porque, de certa forma, não, mas de outro ponto de vista, sim. Porque, basicamente, isso é dito na orientação, não há uma linha divisória clara entre apoio aos mercados e fortalecimento dos mercados, mas a distinção que nós fazemos é que o fortalecimento dos sistemas de mercado em geral envolvem efeitos maiores, mais amplos. Por exemplo, quando você dá apoio a atores do mercado, você afunila e então, quando você fortalece os mercados, você quer ter um efeito mais amplo no sistema. Em outros casos, o fortalecimento dos sistemas de mercados é uma intervenção que se dá por um período de tempo mais prolongado. Então, muitas vezes, você pode fazer um apoio ao mercado com respostas ao longo de uma resposta de emergência no ciclo humanitário. O fortalecimento do sistema é um processo mais longo. Então, nós atrelamos isso ao aspecto de prontidão. Então, nós alcançamos um impacto num período mais longo de mercado. Então, essas são algumas das distinções feitas
mas, como eu disse, não há, assim, uma divisão estratificada mesmo disso. Então, obrigado pela pergunta. Donna, eu acho que nós temos mais algumas perguntas. Sim, obrigado, John. Obrigado pela apresentação, pelas perguntas dos membros aqui. É uma orientação muito importante, não só para o pessoal de saneamento e gente, mas também o pessoal de transferências monetárias, o pessoal da área financeira, logística, etc. A forma com que a orientação foi redigida, bom, primeiro, a ideia era estabelecer um idioma comum entre os especialistas da área de saneamento e a área de transferências monetárias, mas também para consolidar diferentes recursos aqui, os especialistas, inclusive, entre outros, o material de treinamento CALPS, para o pessoal do programa, o toolkit de qualidade do programa, recursos desenvolvidos em várias sub-áreas aí por grandes agências como várias outras, inclusive a Oxfam. A ideia é forçar o uso de uma linguagem técnica comum, e também a orientação oferece exemplos concretos para os programas de emergência, que é muito útil para os especialistas em transferências monetárias para compreender a especificidade do mercado em cada etapa do ciclo do programa. Isso é muito relevante para a maioria de nós que trabalhamos com mercados de transferências monetárias, porque a maioria de nós não tem conhecimento desse setor. É claro, a orientação, como o John apontou, dá pistas concretas que estimula os profissionais das duas áreas a trabalharem juntos. Então, tudo isso aí, mas há determinados aspectos altamente técnicos, como monitoramento do mercado, CVA, processos de transferências monetárias, acesso a provedores de serviços financeiros, que são maximizados em colaboração com especialistas de outras áreas. Então, eu agora vou pegar mais algumas perguntas aqui, perguntas feitas por vocês. Aqui no Q&A, eu tenho uma, primeiro, aqui para Julie. Julie, um dos participantes está perguntando, ele está falando primeiro, por exemplo, o mercado na maioria das economias é considerado um bem público. Um governo, ele primordialmente oferece acesso à água. Nessa situação, como é que você acha que o mercado para a água pode favorecer os beneficiários? Obrigado, Dana, obrigado pela pergunta. É muito boa essa pergunta, porque a água geralmente é fornecida pelo setor público, mas nem sempre. Muitas vezes, nos países onde trabalhamos no setor público, pode falhar na oferta da água para todos. Então, no desfecho de uma emergência, você pode ter aí o colapso do sistema e tal. Então, é aí que o setor privado tem uma grande contribuição. Você tem revendedores de garrafas de água mineral, você tem vários provedores aí, vários provedores do mercado de água que podem entrar no jogo e podem ser fornecedores aí para a segurança do abastecimento de água. É aí que é muito importante não considerar a água só como um bem público, mas considerar o setor privado também. Então, como o Johan estava respondendo aqui no Q&A, não inclui só o setor privado, o mercado também inclui a fonte, o consumidor e toda a cadeia, mas eu acho que o que é importante saber aqui é que há um mercado privado, sim, e temos que ter cautela também quando usamos sistemas de transferências monetárias, porque as pessoas podem preferir usar esses recursos
para continuar usando a água do rio, que é arriscada, em vez de usar a água segura. Então, isso é algo muito importante também para realmente acoplar essas intervenções com a realização de conscientização. Acho que a questão dessa pergunta é que há um mercado privado para a água que precisamos considerar. Ele pode ser muito útil e pode ser um grande ator aí na resposta a uma situação de emergência. Muito obrigada, Julie. Outra pergunta aqui, dessa vez para o John. Então, aqui a orientação recomendou itens de saneamento e higiene que podem entrar naquela cesta. Ótimo, a orientação aqui para você realmente fazer essa ligação aí nesse processo. Então, eu não acho que a gente tenha uma lista completa de todos os itens, mas temos aqui alguns exemplos. Isso aqui vai sair da mesma lista de coisas que normalmente são apoiadas, uma intervenção de saneamento e higiene. Bom, os suspeitos de sempre, então, nesse processo aqui que descrevemos na orientação, então, a função do setor de abastecimento, setor de saneamento e higiene, então, de acordo com o contexto, isso pode variar de um lugar para o outro. Então, a função do setor privado é finalizar esse listo do seu ponto de vista e oferecer essas informações técnicas aí, de acordo com as necessidades da população e colocar isso no processo. Então, não há uma lista universal, é assim que a orientação apresenta essas informações. Obrigada, John. Mais uma pergunta, dessa vez para Johannes. Na avaliação do mercado, por exemplo, para um desastre aí que acontece abruptamente, que itens de saneamento e higiene você recomenda que sejam avaliados? Obrigado. Como já foi mencionado por John, nós temos a MB, depende das práticas do pessoal e do contexto em que estão trabalhando. Então, as práticas de higiene, práticas de saneamento, mas também tratamento de água doméstica, armazenamento seguro, aqueles mesmos nomes de sempre. Então, claro, sabão para lavanderia, cloro, alvejante, etc. Mas isso precisa ser avaliado. Qual é o costume das pessoas fazer ou usar? Há necessidade de programação complementar para introduzir o uso, talvez, aí, de diferentes práticas de tratamento de água doméstica. E aí você pode passar a avaliar o mercado. Muito obrigada, John. Eu acho que ainda temos aqui tempo para mais uma ou duas perguntas, mas antes de entrar nisso, eu gostaria de indicar que qualquer pergunta que vocês tiverem que não chegue a ser respondida aqui na nossa sessão de perguntas e respostas será respondida após o seminário e o resumo de todas as perguntas será compartilhado com vocês juntamente com a gravação e o PowerPoint do seminário. Então, uma última pergunta. E eu vou deixar aqui os oradores. Talvez seja uma pergunta para o John. Um dos desafios na África, principalmente para os profissionais dessa área na Etiópia, é o acesso a diferentes opções financeiras de diferentes instituições financeiras. Os bancos locais, há espaço para se acrescentar algum componente sobre como superar esses problemas como parte da solução da diretriz, ou eu diria, ou talvez já esteja incluído
na orientação. Muito bom, muito bom. Eu acho que o que nós temos que dizer aqui da orientação, eu acho que tem a ver com essa avaliação. Uma parte importante desse processamento é identificar quais são as opções que estão disponíveis em determinados contextos. Então, parece que há aí alguns elementos aí concretos aí na Etiópia, então identificar quem são os atores do mercado e em termos de serviços financeiros. Então, na orientação, nós temos aí perguntas que podem ser no mapeamento de provedores de serviços. Então, tudo isso tem a ver com análise de mercado, tudo que a gente tenta fazer, quais são as barreiras que identificamos e com base no que nós entendemos da oferta e do ambiente do mercado, dos serviços de apoio, que tipo de programa pode ser desenvolvido. Então, não acho que haja aí uma solução única, mas como proceder, como trabalhar em cima desse processo é o que vai ser determinante na avaliação do mercado e análise de resposta. Então, é esse encaminhamento que eu sugeriria. Será que eu deixei alguma coisa de fora, Jane? Eu acho que você respondeu a pergunta muito bem, John. Esse tipo de aspecto, em geral, faz parte da avaliação de viabilidade de transferências monetárias. E, claro, isso dá aí alguma orientação e também atrelando isso a uma orientação mais geral aí para essa questão aí, como, por exemplo, umas parcerias e tudo. Eu sei que estamos chegando muito próximo do final do seminário, mas talvez, John, para aqueles que têm aí a versão antiga da orientação, qual é a principal diferença aqui em relação com essa versão atualizada? Sim, a diferença é que há mais exemplos, há mais orientação. Nós, então, a implementação da programação mercadológica. Então, aí está toda uma riqueza de experiências que foram acumuladas. Procuramos incorporar isso aí e apresentar num processo passo a passo, com mais informações, mais ferramentas, etc. Então, vários exemplos, várias ferramentas, vários recursos. Então, consolidando aí toda a experiência aí de nossos colegas, os especialistas em transferências monetárias. Então, eu vou tentar, a gente procurou se inspirar nisso ao máximo e também, por último, nós temos essa nova estrutura aí de indicadores, isso é uma novidade. O capítulo sobre a coordenação, ele também foi modificado bastante, então ampliou-se bastante a orientação em vários capítulos. Muito obrigada, John. Agora, acabou aqui o nosso tempo de perguntas e respostas. Todas as perguntas restantes, vamos responder e compartilhar. E agora eu passo a palavra para o Johannes para as considerações finais. Muito obrigado, Dana. Eu gostaria de encerrar aqui dizendo, em nome da rede WASH alemã e também em nome do grupo de trabalho técnico aqui, que são mais de 40 indivíduos dedicados de mais de 26 agências, mas primeiramente eu agradeço a John, James Brown, ambos da Oxfam, os dois principais autores dessa publicação e também a Tânia, da Avex Ideas, para a editoração aqui, pela revisão. Vocês todos fizeram muito trabalho, imprimiram aí muito esforço. Obrigado aí pelo apoio em todo esse processo. A Tânia ajudou a melhorar a navegação, a legibilidade, a visualização, um excelente trabalho. Levou aí 8 ou 9 meses para fazer a revisão da orientação. Então foi um trabalho realmente bastante extenso.
com um prazo muito ambicioso. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer ao grupo gestor, às unidades de apoio, aí aos clusters, Julian Jane do CAST, Arnold JC, RC, pela minuciosa revisão. Agradeço aos autores, também a todos os membros especialistas e também aqueles especializados em outras áreas, setores, pelas suas contribuições e também o feedback minucioso das contribuições que recebemos aí dos grupos de trabalho de gestão de emergências na área de higiene, também o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, pelo financiamento, também a revisão deste guia e também do grupo técnico. Então, hoje é um marco muito importante aí que nos leva de volta a 2015 em Nairobi. Com a criação desse grupo de trabalho, tomamos a decisão de trabalhar nesse tópico, aí as discussões globais aí para suprir as lacunas. Foram planos de trabalho muito ambiciosos, mas acho que conseguimos fortalecer as capacidades e o conhecimento com o passar do tempo, de forma gradual, e agora com essa nova publicação nós podemos dar um passo adiante. Nós temos pacotes de treinamento, nós temos aí um conjunto robusto de evidências e também uma segunda orientação aí. Eu diria que é um avanço muito grande. A seguir, como eu disse antes, os novos treinamentos, os pacotes revistos de treinamento serão oferecidos em breve, então fiquem aí atentos a essas oportunidades de capacitação e os boletins informativos e, claro, queremos melhorar as operações aí no nível global a partir do roteiro global e também com o cluster aí da área de saneamento e higiene e também com as plataformas de coordenação. Então, vem mais por aí, então fiquem ligados. Mais uma vez, obrigados pela organização desse webinário e aí estaremos em contato com todos vocês. Muito obrigada e obrigado a todos pela presença. Estaremos em contato em breve com as apresentações e as respostas. Então, muito obrigada. Então, tenham um bom dia.